Olá! Durante o ano de 2024, dezenas de profissionais de todas as áreas da cultura passaram pelo nosso programa. Eles falaram das suas origens, das suas carreiras, dos seus projetos artísticos, das suas vidas, enfim. Foram conversas deliciosas e enriquecedoras. Pois é. Então, nós resolvemos fazer uma espécie de balanço dos programas gravados este ano e selecionamos alguns momentos marcantes para exibi-los novamente. São revelações de artistas que sempre nos encantam com seus trabalhos, suas trajetórias e suas formas de encarar a vida. Difícil foi selecionar esses momentos, né, Cris? Dificílimo, né? Enfim, convidamos vocês para curtir junto com a gente. Logo no começo do ano, recebemos no Persona o ator Fábio Assunção e ele nos falou dos seus primeiros contatos com as artes. Que não foi através do teatro e sim da música. O teatro só viria depois. Vamos ver esse trecho da entrevista dele? Fábio, pelo que a gente sabe, seu interesse pela arte começou bem cedo e a sua primeira paixão foi a música. Você chegou a estudar piano quando era criança? Influência de alguém da família? Como é que foi? Não, é engraçado, eu tinha uma vizinha, eu morava ali na Rua Pelotas, na Vila Mariana, e aí eu chegava no meu prédio, assim, eu ficava ouvindo um piano ao longe, assim. Que idade? Eu tinha 8, 9 anos. E aí um dia o piano tava alto, assim, eu falei pra minha mãe, acho que eu entrei com meu pai e com a minha mãe no elevador, eu falei, que piano é esse? E aí eles me levaram, era na esquina, assim, a gente foi lá, tocou a campainha, veio a dona Ivone, que era uma senhora, e... Não, porque o nosso filho quer saber do piano e tal, ela falou, não, eu dou aula de piano. E aí eu comecei a ter aula de piano com ela, assim, e ali eu acho que essa relação com a arte começou. Comecei a fazer aula de piano, depois eu fiz canto, depois eu fiz coral, depois eu fui pra guitarra, violão, e aí eu tive uma banda. Você compunha também, Fábio? Olha, eu compunha, e por isso que ela foi um fracasso. Porque... Não, eu escrevia letras, assim... Procurando por ti, já que eu não te acho, venha até aqui. Tipo, olha, que coisas maravilhosas. Já era guitarra. Mas assim, o meu instrumento mesmo que eu gosto é piano. Você toca ainda? Eu toco do meu jeito, assim, eu não tenho repertório. Se você fala pra mim, pô, toca aí, eu não sou um cara que... Mas eu vou, sabe, encontrando sons e vou... passeando entre as escalas, eu vou descobrindo. É um lugar que eu encontro com a música, eu ouço música o tempo todo, durmo com música. Mas aí nessa época eu fui fazer ali no Centro Cultural Vergueiro, eu fui fazer uma pesquisa de escola. E aí aconteceu uma coisa linda, assim, porque tinha curso de teatro para iniciantes, né? Aí eu, de curiosidade, fui lá... Fui dar uma olhada, tal, não sei o quê, e eu fiz a minha matrícula. E aí, no primeiro dia, pô, todo mundo se beijando, se abraçando, eu falei, cara, eu descobri o afeto do teatro. Isso foi o que mais te atraiu? Eu falei, cara, eu quero ficar com essa galera aqui, entendeu? Quero participar disso. E, de fato, assim, eram várias turmas, não sei, eu acho que tinham 200, 300 pessoas que fizeram a inscrição. E no final ficou um grupo pequeno, assim. Que também não fez sucesso, mas enfim, me encantou completamente. E eu, em paralelo, fui seguindo a escola, acabei o terceiro colegial e cheguei a fazer comunicação social na faculdade por 6 meses, aqui em São Paulo, na FIAM. Mas sempre levando o teatro amador ali em paralelo. Sempre. E depois de 6 meses na faculdade, eu falei, não, realmente que eu quero fazer teatro. Fui para a Fundação das Artes de São Caetano. E ali eu fiz o meu curso profissionalizante. Eu lembro que para entrar tinha que ter 18 anos. E faltavam 10 dias para fazer 18 anos. Então eu lembro que foi bem nessa época, assim. Quer dizer, você ainda era adolescente, não tinha completado ainda 18 anos. Quando você estreou a Bruxinha, que era boa, foi essa a sua primeira peça? Não, eu fiz o Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto. Mas amador. Barrela, né, você fez? Barrela.
Plínio Marcos. Mas assim, estudando, né? Então E como é que você se sentiu nessas primeiras experiências como ator, vamos dizer assim? Não, Barrela foi muito engraçado, porque eu já Ela queria é fazer muito laboratório. forte, né? Muito forte. Eu fazia o garoto, então eu já queria fazer laboratório. Aí eu fui numa delegacia na Rua Aurora. Imagina um moleque chegando lá e falando, pô, eu queria ver a cela, eu queria ver os... Aí, como assim, né? Aí eu lembro que chegou um cara, ele já levou um tapa. Eu falei, que isso, cara? Já me deu uma adrenalina, assim. E... Enfim, eu sempre tive essa coisa de mergulho, assim, sabe? Então, se eu vou fazer, não importa se é amador ou se mas é a coisa de realmente entrar nessa viagem da obra que você está fazendo e da personagem que você está fazendo. Eu acho que o barato de atuar é exatamente você conhecer outras formas de vida. Teve o Estrelas na Janela também, nessa fase? Teve exatamente nessa fase, que foi a primeira vez que eu subi num palco, assim, com plateia. Apesar de que a plateia era só as nossas famílias. Mas foi a primeira vez, assim, tipo, coxia, terceiro sinal. E eu, tipo... O ritual todo. Né? Foi uma direção do Cocote. Cocote. Aquele grupo de teatro do Centro Cultural, que era capitaneado, assim, pela Zezé Bueno. A gente também fazia apresentações na Praça Benedito Calixto. Então, pegava o final de semana ali, tinha um palquinho, a gente fazia umas coisas. Então, essa foi a minha passagem da música, a minha curta passagem pela música. E foi aí que começou o teatro. Bom, você mencionou, né, que chegou a fazer faculdade de comunicação social e abandonou o curso e foi para a Fundação das Artes. Então a gente preparou um quadro para você, olha só. Ai, meu Deus. Criada em 1968, com o objetivo de se tornar um polo cultural na cidade de São Caetano do Sul, a Fundação das Artes se tornou uma importante instituição de ensino e pesquisas, oferecendo cursos técnicos e livres nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro, com foco na formação e na produção artística. Além dos inúmeros cursos, a instituição também mantém grupos estáveis em todas essas áreas, além de promover exposições de artes plásticas. E por suas salas de aula passaram artistas renomados, como o nosso ator convidado de hoje, Fábio Assunção. Fábio tinha apenas 19 anos quando saiu da escola para conquistar o grande público e dezenas de prêmios por seus trabalhos nas telinhas, telonas e palcos do país. Legal ver você ali com 19 anos. Preciso ter esse vídeo. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. A gente ia te perguntar exatamente isso. Que lembranças você tem? Você tomou um susto ali. Não, tenho as lembranças, assim, da turma e da gente pegando o ônibus para voltar para casa, porque eu pegava 4 condições para ir e 2 para voltar. Caramba. Então, eu pegava o metrô Ana Rosa ali, até a Luz. Da Luz eu pegava um trem e depois um ônibus até a Fundação. Então, tinha uma turma que ia e voltava comigo. Então, essas conversas, assim, eu tive uma professora, que é a Lídia Zósimo, que também foi muito marcante para mim. O Dressler, que era um professor de voz, que ele falava teatro é voz, voz e voz. Mas eu não tinha essa lembrança específica, assim, de apresentação. Mas foi um período maravilhoso, assim. Na hora de você fazer a personagem, você tem lá o seu momento, é até bem, às vezes, né? Bem sofrido, assim, é difícil. Começar um trabalho e não saber direito como é que esse personagem se move, né? Como é que ele se mexe, como é que ele fala. E aí, né, eu sou muito crítico também. Aí eu fico, será que é por aí e tal? Aí, sei lá, já tem uns anos que eu descobri que não tem personagem errado, né? O personagem é o jeito que você faz. Aí eu me libertei um pouco da minha crítica e
e tento buscar uma coisa crível nas personagens, né? Mas também eu ficava muito assim, mas será que é assim que ele anda? Claro que é. É sempre curioso a gente saber como começou a carreira desses artistas que depois se tornaram ídolos da TV, do cinema e do teatro, como Fábio Assunção. Agora, do teatro, vamos para o muralismo. E nada melhor do que a gente rever um trecho com Eduardo Cobra, um dos maiores nomes dessa vertente artística em todo o mundo. Sim, e a gente começa falando um pouco sobre o muralismo e depois ele nos conta sobre um sonho que ele conseguiu realizar, que era pintar um painel na fachada da ONU. E ele ainda nos fala do mural que ele fez num hospital a convite da Madonna e um pouco sobre a sua técnica, que é extremamente refinada. Eduardo Cobra aí pra gente. A arte do muralismo tem suas origens em civilizações antigas, como as do Egito, Grécia e Roma, onde artistas pintavam templos, palácios e tumbas com imagens decorativas. Mas foi no início do século passado, durante a Revolução Reformista Mexicana, que o muralismo ganhou as ruas e espaços públicos, com obras de impacto social e político de pintores como Diego Rivera e Davi Alfaro Siqueiros. O muralismo também inspirou gênios das telas como Picasso, Salvador Dalí, Frida Kahlo e Cândido Portinari. O muralismo brasileiro se popularizou principalmente nas periferias das grandes cidades como uma forma de expressão e resistência. Mas logo chegaria às fachadas, painéis e marquises de grandes centros urbanos. Eduardo Cobra, considerado um dos muralistas de maior sucesso do planeta, tem mais de 3.000 obras em mais de 30 países, onde retratou com suas cores vibrantes e traços perfeitos grandes personalidades históricas da cultura e das lutas sociais. Para orgulho de todos nós, um de seus murais é a grande atração na fachada do prédio da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. E é verdade que antes de você receber o convite para pintar o prédio da ONU, você já dizia que ia pintar, que era um sonho seu? Eu tô muito em Nova York. Eu havia Sim. feito aquela série de 18 murais lá, intitulado Cores pela Liberdade. E aí, um dos lugares, aliás, mostrou aí o Cândido Portinari, eu visitei esse mural do Cândido Portinari lá na ONU, Guerra e Paz e tudo mais. É muito emocionante, né? E assim, a gente passava na frente da ONU e víamos esse mural, né? Esse muro ali, que aliás, é bem na fachada da ONU, e dentro é uma biblioteca, a biblioteca da ONU, né? E aí nós olhávamos e eu comentei, cara, é impossível pintar esse muro, impossível, não tem como. Primeiro que é a fachada da ONU, são 193 países, né? Como que esses caras permitiriam pintar isso daqui? De verdade mesmo, né? É uma coisa muito complexa. E aí eu falei assim, até fiz uma menção a Deus nisso, eu falei, aqui é só se Deus realmente falasse, cara, é isso mesmo, você vai pintar esse muro aqui, e Deus quisesse mesmo. Eu fiz esse comentário, né, com os meninos, com a Aguinaldo e tal. E aí, o que acontece? A gente recebeu um e-mail, né, da ONU, falando a gente quer fazer uma exposição sua aqui na ONU. E aí eles falaram, olha, a exposição ela é o seguinte, é essa sala aqui, do Portinari, e também esse muro aqui. E mostraram justamente esse muro na fachada que eu havia comentado. De verdade, cara, meu coração deu uma parada. Assim, eu falei, Jesus, como que pode, né, uma coisa nesse sentido acontecer? E realmente, depois disso, a gente começou a negociar como é que ia fazer. Aí entrou toda a parte burocrática e várias pessoas ali assessorando e tal, e pediram tantos documentos. Foi o trabalho mais complicado da minha vida. Posso imaginar. Mais complicado da minha vida. Agora, Cobra, que técnica que você usa para desenhar as pinturas, as figuras com centenas de metros quadrados, tal? Como é que você divide, como é que você planeja essa pintura, esse mural? Então, a técnica que eu utilizo é a mesma
de quando eu comecei, vamos dizer assim. Que é aquela técnica mais simples que tem, aquela técnica que os meninos, as meninas aprendem na escola, né, que é quadriculado. Então, o que acontece? Eu não decido nada lá na hora que eu já estou no prédio. Tem pessoas que pensam que eu vou chegar lá e vou sair espontaneamente inventando alguma coisa, mas não é assim. Como que funciona? Em qualquer lugar do mundo, eu peço primeiro para o cliente, manda uma foto do local, manda as medidas do local e eu vou criar artes para esse espaço. A partir de eu ter a arte ali aprovada, ou seja, a arte foi criada sob medida. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho uma ideia muito bacana, que eu quero muito fazer, mas a parede não possibilita. Porque às vezes a arte só funciona numa parede horizontal e a parede é vertical. Às vezes tem uma porta, tem uma janela. Agora mesmo eu estou com um prédio lá na Itália, em Vicenza, para fazer um mural lá, e tem uma abertura bem no meio, com várias janelas. Então, assim, um dos desafios também é criar uma arte adaptável ao espaço onde ela vai ser inserida. Incorpore essa abertura, por exemplo, essas janelas. Exatamente. Como que eu vou fazer um trabalho ali de maneira que todos os elementos sejam respeitados e a figura ainda seja visível, né? Então, a partir do momento que eu tenho o projeto na mão, tenho o quadriculado no papel, quadriculo o prédio, faço primeiro em preto e branco e depois começo a trabalhar camadas de cor. O quadriculado eu gosto por quê? Porque eu cheguei a 60% da pintura. Eu posso requadricular e continuar a pegar os detalhes. Porque aí eu sei exatamente que no 45B pega o nariz. Por isso que quando eu estou pintando lá no alto de um prédio, é muito próximo da parede. Ou seja, eu não consigo ver exatamente o que eu estou fazendo. Então, a minha única maneira de perceber é através do quadriculado mesmo. Perfeito. Tá? Cobra, você pintou murais de temáticas sociais com Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, né? Um mural lindo de Martin Luther King contra o racismo. E também foi convidado pela Madonna para pintar um mural do Mandela na África. Como é que chegam essas solicitações para você e muitas, né, de temáticas sociais? Como é que Madonna chegou até você? Olha, como eu comentei, no começo da minha trajetória, eu fazia qualquer trabalho que me pediam, certo? Uma questão de sobrevivência mesmo. Porém, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo o meu próprio caminho, alicerçado em questões que eu acredito, que eu vivencio, que me incomodam, que me deixam triste, me deixam feliz, que eu quero modificar de alguma forma. Eu quero passar mensagens através das minhas obras, né? E aí, o que acontece? Hoje, quando as pessoas me convidam, elas já me convidam sabendo do meu histórico, do que eu trabalho, quais são as mensagens em que eu atuo, certo? E foi dessa maneira que a Madonna chegou em mim. Ela não viu nem os outros trabalhos. O que ela viu foi um mural lá no Brooklyn, que está lá até hoje, chamado Fight for Street Art, que tem o Jean-Michel Basquiat e o Andy Warhol, os dois com luvas de boxe, né? E eu coloquei meu nome ali. Ela passou caminhando lá, viu esse mural e entrou em contato com a gente, né? Solicitando que eu pintasse o hospital dela lá no Malawi, né? E o que acontece? Esse hospital, ela já havia dado... Ela tentou construir esse hospital lá, porque ela tem acho que 4 ou 5 filhos adotados de lá. Eu não sei quantos, mas são do Malawi. Então ela já tentou fazer um hospital desse, aí o governo lá pediu, disse que ela não poderia, com o time dela, construir o hospital e pediu dinheiro para ela. Consequência, roubaram todo o dinheiro dela e depois ela conseguiu efetivamente... mudou o governo, não sei o que aconteceu, ela conseguiu construir o hospital que está lá hoje. Então eu fui para lá, eu e o Aguinaldo, mais uma vez, e o interessante é o seguinte, eu não encontrei a Madonna, embora nós tivéssemos uma data para isso acontecer. O que ocorreu? Eu fui para lá, quando nós chegamos, no segundo dia, nós pegamos um vírus que não tinha nome na época, eu não sei que vírus era esse, eu e o Aguinaldo fomos parar no hospital, e ficamos mais muitíssimos doentes. 3 meses depois, a gente estava com sequela ainda, febre alta, dores no corpo inteiro. Eu gritava de dores, ele também. Então foi um trabalho que eu fiz literalmente me arrastando lá. Consegui terminar, não ficou muito bem feito, a verdade é essa. E no dia que a Madonna ia para lá, eu falei, olha, desculpa, eu tô tão mal que eu vou embora. E aí a gente foi embora.
Bacana, né? O Cobra é realmente um dos mais importantes artistas brasileiros e seus trabalhos estão em mais de 50 países. Bom, agora a gente vai para um intervalo e voltamos já para mostrar mais alguns trechos marcantes das entrevistas que fizemos durante este ano. Pronto, já estamos de volta com mais alguns momentos marcantes das entrevistas que realizamos este ano. Vamos relembrar agora um trecho com a atriz e encenadora Denise Stoklos, em que ela nos fala sobre o teatro essencial, um conceito que ela criou e que vem aperfeiçoando ao longo do tempo. E também da sua relação com Antônio Abujanra, um diretor teatral que a Denise considera um dos seus grandes mestres. Olha só. O Teatro Essencial foi nascer mesmo em 1987, quando eu fui fazer em Nova York uma apresentação a convite da Ellen Stewart, do La Mama. Aí eu fiz a peça Mary Stuart, que era uma peça que eu já queria há muito tempo montar, de uma autora italiana chamada Dacia Maraini. Mas quando eu comecei a montar, eu vi que tinha coisas ali que eu não queria dizer e tinha outras que estavam faltando. Então, quando eu vi, eu reescrevi a peça inteira. E a peça não era para uma pessoa só, eu fiz um solo. Ali eu descobri que a minha finalidade, e ainda continua sendo, eu assim, espero um dia poder chegar no teatro, não fazer um gesto, não fazer um movimento, não dizer uma palavra, e ainda ser teatro, só pela presença, só pela maneira de se relacionar com esse espaço que contém a gravidade e com a intenção interna. Talvez seja aquelas coisas que a gente tem como um horizonte ao qual a gente nunca vai chegar, mas que dá um caminho para a gente, de se despir cada vez mais, usar menos e menos técnica e um dia chegar a isso, essa condensação teatral. Você está se preparando para isso? Eu estou, a cada peça, eu estou me livrando mais ainda de movimentos, de gestos, de acrobacias, de coisas complicadas, de movimentos e tentando enxugar para chegar nisso. E a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer do programa, mas agora a gente queria te mostrar um quadro sobre um diretor que você já mencionou e da qual a gente tem certeza que foi aí uma das grandes referências na sua vida. Olha só. Antônio Abujanra, um dos maiores nomes do teatro brasileiro, teve uma carreira marcada por grandes trabalhos, tanto como ator quanto como diretor teatral. Sua infância e adolescência foram marcadas pela paixão dedicada à arte e à literatura. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como um cavalo alado e me derruba e me pisoteia. Paixão que o levou a estudar jornalismo, filosofia e, posteriormente, se envolver com os movimentos teatrais de vanguarda dos anos 50. Abu, como era chamado, foi um dos fundadores do grupo Decisão, onde colocou em prática suas primeiras experiências com teatro épico. Dentre os seus trabalhos na televisão, destacam-se a direção de uma série de teleteatros aqui na TV Cultura, onde também manteve por 15 anos o programa Provocações, título perfeitamente adequado ao seu estilo marcado pela ousadia, pela constante busca pela experimentação e pela crítica social. Além de tudo isso, Abu foi fundamental também para inúmeros artistas que tiveram o privilégio de desfrutar dos seus ensinamentos e das suas reflexões acerca da arte teatral. Enfim, um mestre. Enfim, Que mestre. saudades desse gênio! Que bom que a gente viveu no mesmo tempo que esse homem. Quanta coisa ele nos deixou que está aí viva e ainda estamos buscando. Ele foi fundamental na minha vida, muito, em todos os sentidos. Assim, era uma pessoa controversa,
era uma pessoa cheia de ideias e muito generoso, né? Ele dava para a gente os caminhos todos que ele conhecia do teatro. Ele foi muito importante, sim, na minha vida. E é ainda, é ainda. E como você falou, você participou do teleteatro aqui na TV Cultura, né? Foi teu início com ele. Vem rápido, apressa-te, não demores. Pelas figuras marcadas naquele papel, pelo sangue do pássaro noturno que serviu para traçá-los, e pelo veneno de cobra do qual está embebido esta corda que as amarra, enreda-te nesta linha e não te afastes até que esteja em mãos de Yerma e faça do seu coração escravo de minha vontade. Assim peço. Yerma não tinha papel, mas ele tirou do La Celestina de Rojas, uma feiticeira, e mandou eu fazer essa feiticeira para a Yerma, que não existia. Mas você fez também um trabalho, o habeas corpus. Habeas corpus fizemos um... Uma coisa extremamente desafiadora, que vocês foram para o viaduto do chá. Fala um pouquinho disso aí. Impressionante. Primeiro ele fez habeas corpus no Rio como uma peça de teatro. Fizemos juntos, escrevemos praticamente juntos. Mas depois ele resolveu fazer habeas corpus na TV Cultura como programa de final de ano. E aí ele pegou cenas que eu fazia no espetáculo Elis Regina ou outras cenas que eu fazia com meus alunos na época. E aí eles fizeram essa ida junto comigo ao Viaduto do Chá, onde tudo foi improvisado pelo Abu, fora as cenas que a gente já conhecia. Ele levou uma cama, onde eu tinha uma cena numa cama. Ele levou uma arara, onde eu trocava de roupa ali na frente do público. E juntou um público imenso e que participou de tudo aquilo. Foi maravilhoso. E ele dizia que eu estava uma hora no parapeito ali do Viaduto do Chá, lotado. Ele dizia assim, nossa, a gente está com uma conexão que se eu dissesse para você, pula, você pularia. E era essa a nossa relação, imagina. Claro que eu não ia pular, mas... Grande Denise Stoklos, né? E grande Antônio Abujanra, o nosso inesquecível provocador. Mas agora vamos relembrar uma conversa que tivemos com o ator e diretor teatral Eduardo Martini sobre o polêmico costureiro Clodovil. Sim, porque ele interpreta o Clodovil nos palcos brilhantemente e com grande sucesso. Vamos ver? Clodovil Hernandes foi uma notável figura pública, cuja carreira multifacetada abrangeu empreendimentos na alta costura, programas na TV e uma controversa passagem pela atuação política. Seu interesse pela moda começou na infância e aos 16 anos de idade, suas criações já chamavam a atenção da alta sociedade paulistana. Mas tinha também fortes ligações com o mundo do teatro, do cinema e da televisão, para os quais desenhou e confeccionou vários figurinos. Clodovil vestiu artistas famosas como Cacilda Becker, Hebe Camargo e Elis Regina. Chegou até mesmo a atuar no espetáculo Seda Pura e Alfinetadas, sob a direção de Odávlas Pet. Como apresentador e comentarista de TV, seu estilo direto, carismático e polêmico conquistou milhões de fãs, mas também muitos desafetos. A personalidade ímpar de Clodovil o transformou numa figura lendária e acabou inspirando Eduardo Martini, que interpreta o famoso costureiro com o respeito que lhe é devido e uma fidelidade impressionante. Ô Martini, não dá para a gente deixar de pedir para você fazer uma palhinha do Clodovil aqui para aquela câmera ali. Eu vou fazer sim. Você pode me pedir chorando que eu faço rindo. É porque... Meu amor, eu acho que na verdade é o seguinte, quando a gente está fazendo uma história, quando você tem o que falar na vida, você é homenageado.
Porque não adianta. Não adianta você cantar com a bunda, não adianta você fazer esse tipo de coisa, porque as pessoas vão querer ver o que de você. Agora, quando você tem uma vida regida por Deus, porque eu acredito muito em Deus, eu acho que a gente merece ser homenageado, por que não? Ai, Ai, que vergonha! Eu tô Genial! Como é que foi esse maravilhoso. seu mergulho criativo para chegar nesse gestual, na voz? Porque é muita fidelidade, é impressionante te ver e ainda mais ali caracterizado, a gente fica, meu Deus, quem é quem? A foto é da Como minha é que- irmã, da Cláudia Martins, uma baita de uma fotógrafa. Amor, é o que eu falo para você, assim, eu tenho muito respeito pelo ser humano. Né? O Clodovil, ele tinha uma solidão muito grande. Uhum. Na minha opinião, que convivi com ele pouco, eu acho que ele não se deixava ter amigos. A história dele era maior do que qualquer coisa, porque os pensamentos voavam igual, às vezes, os meus, né? De você pergunta uma coisa, eu vou lá na frente, volto, já estrago o roteiro todo, já faço tudo. Porque eu acho que ele tinha essa necessidade de amor e de carinho. Rejeitado por pai e mãe biológico. Rejeitado por pai e mãe adotivos. A vida dele mudou. Esse cara se fez. Ele foi abusado por um padre no colégio. Ele sempre se agiu e foi em postura como homossexual. Eu fiz o que ele era da vida dele. O que ele falava, o que ele fazia, o que ele conhecia, as coisas que ele falava. Claro que tem um pouco também da minha visão em cima do que ele fala. Tem um pouco da visão da Viviane Alfano, que é uma diretora, minha amiga, fez Chorus Line comigo, a minha amiga, mas ela tem um entendimento, sabe? Ela tem uma espiritualidade, ela tem uma musicalidade, ela tem tudo que compôs um sucesso que é... Eu agradeço a Deus muito, porque eu aprendo, falo, revivo coisas de pessoas, sabe, Atílio? A gente conseguir atingir uma pessoa que fala, meu Deus, eu estou aqui chorando porque eu lembrei da minha mãe comigo sentada, ainda doente, vendo o Clodovil. Eu vi o Clodovil, minha roupa, ele fez meu vestido de noiva. Você levar esse mar de energias boas para as pessoas, mesmo com toda a polêmica. Mas é um prazer absurdo fazer, Clodovil. O Eduardo Martini é um reconhecido talento dos nossos palcos e a sua interpretação do Clodovil é realmente impressionante. Mas o que a gente tem agora, hein, Atílio? Agora vamos para a música e com um grande estudioso da canção brasileira, o Luiz Tati. Nesse trecho, ele nos fala da relação existente entre a música e a palavra e do avanço que teve a canção a partir da invenção das gravações elétricas. Odete me deixou lá fora olhando a paisagem. Segundo o nosso convidado Luiz Tati, o que faz uma música ser considerada uma canção é a fala por trás da melodia. Ambas, a letra e a melodia, devem estar combinadas para passar uma mesma mensagem, seja ela de amor, de protesto ou de exaltação. Essa combinação entre letra e melodia não é tão antiga quanto parece. Aqui no nosso país, as canções surgiram de forma improvisada, sem uma estrutura definida. Até que na década de 20, a invenção das gravações elétricas de discos possibilitou a criação de um modelo que atendia ao gosto popular e facilitava o comércio das composições. A partir daí, as canções passaram a chegar finalmente ao chamado grande público, que as ouvia no rádio, comprava os discos, decorava e cantava os refrões e as estrofes. Luiz Tati, além da sua qualidade de compositor e intérprete da palavra cantada, é um dedicado pesquisador das origens e da evolução da canção brasileira, tema sobre o qual publicou vários trabalhos acadêmicos e livros que nos fazem entender e melhor apreciar o cancioneiro do nosso país. Nunca senti tanta alegria, mas cheguei, ela já dormia. Nesse quadro,
fica bem claro que a canção você teve um desenvolvimento maior a partir da invenção da gravação. Sim. Do disco, do registro em disco. Sim, porque senão, se a gente pensar que a canção tem muito mais a ver com a fala da gente do que com música propriamente, a fala da gente a gente diz e esquece. Você não precisa ficar lembrando do que você disse com aquela melodia. Eu estou pondo melodia no que eu estou falando, mas eu não preciso lembrar daqui 1h30, eu não sei mais qual é a melodia que eu fiz. Isso acontece com canção também, se você não gravar. Você faz e, antigamente, por exemplo, as pessoas lembravam sempre do refrão e esqueciam a segunda parte. Enquanto não surgiu a ideia do disco para poder gravar a canção para cantar sempre igual. O máximo que se conseguia pela memória era gravar o refrão. Daí, com o registro, começaram a exigir, inclusive, que a canção tivesse primeira parte, o refrão, e a segunda também, porque agora era possível, por causa da gravação. Isso é interessante porque é uma relação já entre canção e fala. A canção, por muito pouco, não desaparece da cabeça da gente, só porque existe o registro que ela é mantida. Senão a gente esqueceria todas. Esqueceria. Com Agora, você certeza. disse coisa que a fala é que impulsiona a criação da melodia. Da melodia, Então, se eu principalmente. digo para ela, por exemplo, olha, você está linda com esse vestido, Lá, lá, quer dizer, lá, nisso lá, já lá, tem lá, 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 lá. Já Isso tem. que você fez. Lá, 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 lá. Isso é uma melodia. É uma melodia. Que você precisa harmonizar depois. Sim. Mas é uma melodia. que se não for gravada, daqui a pouco eu não lembro mais. Não lembra mais. É verdade. Não é? Quer dizer, é próprio da fala. Ela tem que ser jogada fora, porque não cabe na cabeça da gente tanta memória assim, de tudo que você criou para falar. Então é próprio da fala. Agora, a canção não, ela é feita para durar. Né? Então ela tem que ter uma musicalização, mas cuja melodia inicial era entoativa. E depois veio a musicalização para fixar, Perfeito. para poder lembrar. Cantiga de galá, a dica de cantar. O dom que o canto tem que ter se quer cantar. Só que as sílabas se embalam como sons que se rebelam, que se embolam numa fila e se acumulam numa bola. Tem sílabas contínuas e indo ao Piauí. Tem sílabas que pulam vox populi. Tem sílaba que escapa, que despenca, rola escada e no caminho só se ouve aquele boi-bomba. Tem sílaba de ar que sopra, sai o sopro, o som não sai. Tem sílaba com S, não sobe, não desce. Tem sílaba legal, consoante com vogal. Tem sílaba que leve oscila e cai como uma luva na canção. Cantiga de galá, a dica de cantar. O dom que o canto tem que ter se quer cantar. Cantiga de galá, a dica de cantar. O dom que o canto tem que ter se quer cantar. Só que as sílabas se embalam como sons que se rebelam, que se embolam numa fila e se acumulam numa bola. Tem sílabas contínuas e indo ao Piauí. Tem sílabas que pulam vox populi. Tem sílaba que escapa, que despenca, rola escada e no caminho só se ouve aquele boi-bomba. Tem sílaba de ar que sopra, sai o sopro, o som não sai. Tem sílaba com S, não sobe, não desce. Tem sílaba legal, consoante com vogal. Tem sílaba que leve oscila e cai como uma luva na canção. Muito bem, salve o Luiz Tati, que além de pesquisador é também um inspirado compositor e intérprete de canções muito originais. Vamos para o intervalo agora? Sim, voltamos já com o Persona. De volta com o Persona de hoje, com momentos marcantes das entrevistas que fizemos ao longo do ano. Quem temos agora, hein, Atílio? Agora nós temos a Suzy Rego,
Um trecho em que ela nos conta sobre o privilégio que ela teve de ser dirigida 2 vezes por uma mestra dos nossos palcos, a Bibi Ferreira. Você participou de grandes sucessos no teatro, né? Caixa 2, com o Juca de Oliveira e o Fulvio Stefanini. Amo. Você teve a honra de ser dirigida pela Bibi Ferreira em 3 espetáculos. Que lembrança mais nítida assim você tem do processo de trabalho, por exemplo, da Bibi? Bom, a Bibi é uma luz gigante, genial, única. E Bibi muito bem-humorada, Bibi muito sofisticada. Muito chique, muito elegante, adorava. Ela dizia, bem, eu sou uma pessoa que cumpre os compromissos, sou uma pessoa muito bem educada, o ensaio começa às 14, até 14h15 pode se chamar de tolerância, a partir disso é anti-higiênico, não atrasem. E ela dizia, atores, detesto atores. Detesto. Conversam demais, beijam demais, abraçam demais. Eu gosto dos músicos. Boa tarde, dona Bibi. Boa tarde. Eles têm deferência, têm boa educação. Não, atores todos provincianos saem do ensaio e vão falar até altas madrugadas, consumir bebidas geladas, vão ficar cansados, não fazem o dever de casa. O músico não, ele vai ensaiar um instrumento, ele tem prazer em chegar no dia seguinte. Olha, dona Bibi aprovou. Não, aí como os atores, espalhafatosos. Então, assim, isso era uma delícia ver dela. E outra coisa, né, que Bibi sentava sempre para dirigir, sentava bem no proscênio aqui, sentadinha, atenta, rápido, e de vez em quando falava uma coisa que eu gostava. Imita a vida, minha filha. Porque este evento para abrir uma porta, como você faz na sua casa. Mas ela dizia... Lógico, de brincadeira, é a atriz mais disciplinada do Hemisfério Sul, porque eu chegava cedo, porque eu queria ver, porque eu queria aproveitar qualquer coisa que ela estivesse falando, que não tivesse a ver também com a peça, eu também queria, e aquilo. Então, acho assim que... Absorver tudo isso. Lógico, olha essa oportunidade da vida eu ia perder. Não, depois eu converso com a turma. Eu quero ver os grandes, eu quero ver o Juca fazer a cena dele, eu quero ver o Fulvio. Você quer ver o Fulvio? Olha, Fulvio. Outro mestre. Oi, Suzy. Você não sabe o prazer que eu estou tendo de poder falar com você através desse programa. Queria dizer para você que eu sinto muita saudade daqueles sucessos que nós fizemos juntos, né? Procura-se um Tenor, Caixa 2, como eram boas aquelas nossas conversas ali na coxia, nos bastidores. A gente se divertia bastante e eu sempre nutri por você uma admiração muito grande, porque eu sempre achei você assim um ser humano assim excepcional, uma profissional excelente, né? Companheira, amiga, solidária. E então eu sou realmente um admirador seu assim de carteirinha. Eu não estou falando da boca para fora, não. Estou falando para valer. Então eu quero que você saiba, e já estou falando para todo mundo que está assistindo o programa. Eu adoro você, Suzy. Adoro mesmo e tenho muita saudade daqueles sucessos que nós fizemos. E eu espero ansiosamente poder fazer novamente um trabalho com você, que seja breve, né? Tá bom? Olha, um beijo enorme para você, para o Fernando, para a sua família, para todos, viu? Adorei. Gostaria de ter uma experiência abrangente. Il canto è come la vita. Ai, olha, eu agradeço demais a vocês, viu? A vocês, a direção, a pesquisa. Que presentes maravilhosos! Dá para sentir a energia dessas pessoas incríveis, deliciosas. Parece que eu voltei lá nas nossas excursões, nas nossas viagens. Eu chamo ele Fulpan, Susunas, umas bobagens de colega. Um companheiro de viagem, mas saborosíssimo, bem-humorado, alegre, brincalhão, risonho. Você tem uma turma que se gosta, uma turma que cuida do... Poxa, Juca sempre queria ensaiar mais uma coisa. Vamos fazer mais uma limpeza. Vamos lá, pessoal, vamos chegar mais cedo. Vamos passar aquela que o espaço aqui é menor, ali não sei como vai ser. Vamos fazer aquilo. Ou alguém venha, Juca, eu posso
quem sabe, colocar uma coisa aqui, vamos ver, vamos experimentar, nós vamos manter o nosso espetáculo com a excelência da estreia, com a excelência que nós damos. Então, tudo isso é assim, poxa, você vê assim uma plateia de 700 pessoas, ou como no Guairão, 2.200 pessoas aplaudindo de pé, e você fala, isso é resultado da seriedade dessas pessoas, da entrega, né, do incansável compromisso, respeito, e assim, e nós tínhamos isso, além de ter, lógico, assim, uma quinta série B, que incurável, com as nossas peripécias em viagem. Cláudia Mello, que comprava travesseiro. Que é isso, Cláudio? Achei tão bonito, interessante. Passando pelas pessoas no avião, esbarrando nas pessoas. Então, assim, tudo isso tem um sabor muito gostoso. E exatamente a vontade de reencontrar e fazer novos projetos e uma admiração mútua por essas pessoas que eu, sabe, eu falo realmente, já me repeti aqui, mas com muita gratidão, e acho que aquilo também nos alimenta. Cada aplauso em cena aberta. Sem dúvida, né? Eu sou dessa de ficar na coxia e assistir os colegas. Torcendo, né? E eu vi o Juca fazer isso em relação ao Fúvio. Uma das vezes ele foi lá, e eu fiquei aqui afastadinha, e ele foi lá e ficou vendo uma cena muito linda do Fúvio, e o Juca começa a chorar. Eu me destrambelhei atrás, e o Juca... Aí eu falei, nossa, que lindo. Ele falou, eu escrevi para ele. E o Fúvio ganha o Prêmio Shell de melhor ator, por Caixa 2. Direção do meu querido Fauzi Arap. Beijo, Fauzi. Procura-se um tenor, direção de Bibi. E Caixa 2, direção genial do Fauzi Arap. Acertou todas. Suzy Rego é simpatia e talento, não? Mas sem dúvida uma grande atriz. Mas vamos para a literatura agora, com um dos maiores escritores de livros para crianças e jovens, o Pedro Bandeira. Veja só, na juventude, ele foi amigo da Pagu e fazia teatro amador com Plínio Marcos, muito antes de se tornar escritor e ganhar o Prêmio Jabuti em 2023. Olha só as histórias que ele tem para nos contar. Em Santos tem uma praça aí, perto da praia, chamada Praça da Independência. E a gente andou, e os meus amigos, já meio adolescentes e tal, andavam muito por ali, onde estava o cinema, a gente ia, ficava conversando e tal. E ali tinha um bar chamado Bar Regina. E eu via uma senhora, ela devia ter 45 anos, mas parecia ter 80. Então, eu acabei, por alguma razão, não sei, chegando perto dela. E ela era a Patrícia Galvão, a Pagu. E ela ficava falando das experiências da vida dela. E ela estava muito machucada pela cadeia do Getúlio. Estava muito machucada. Ela estava muito quebrada. E ela começava a falar de autores que eu nunca tinha ouvido falar. Ela, quando eu ia para Paris, era amiga de um tal de Jean-Paul Sartre, de uma tal de Simone de Beauvoir. E eu falei, Sartre, aí a gente corria para tentar ler. E eu me lembro que eu comprei uma edição portuguesa da Náusea, La Nausée. Gente, eu não entendi uma palavra do livro. Eu não sabia que língua eu estava lendo aquilo. Mas a gente ia atrás. Então ela me ajudou a dar esse salto e me tornar mais intelectual, tá? Mais intelectual. Aí também eu fui fazer teatro amador com, na minha opinião, o maior dramaturgo do século XX, que é o Plínio Marcos. E trabalhei muitas peças com ele, as peças dele eu fiz em Santos. A gente trabalhava muito em teatro amador. Teatro amador é bacana, você ensaia 3 meses, faz um espetáculo e para, porque não tem mais do que isso. Né? Aí já vai ensaiar outra peça e tal. Fiz muitas peças com ele, e ele tinha uma capacidade de olhar e ver que eu nunca tive. Por exemplo, não é que ele falava sobre... ele trabalhou em circo. Bom, ele trabalhou muitos anos em circo, por isso que ele tinha... Nada, ele deu uma passada no circo, ganhou um dinheirinho como palhaço, e ele aprendeu tudo do que é trabalhar em circo. Sabe, ele andava ali, vinha uma prostituta, um cafetão, ele entendia tudo do submundo. E escrevia pelo submundo com um talento,
mas com um talento estupendo. Bom, você recebeu muitos prêmios na carreira e acabou de ganhar mais um, que é o Prêmio Personalidade Literária do Prêmio Jabuti de 2023, né? E olha só quem te mandou uma mensagem a respeito disso. Opa! Oi, Pedro, tudo bem? Como uma pessoa ligada à área da educação e à cultura, eu quero dizer que você é um mestre para todos nós. As suas histórias, narrativas envolventes, personagens cativantes, as suas histórias que dialogam diretamente com o público jovem, tudo isso se destaca não só pela qualidade literária, Pedro, mas também pela capacidade de abordar temas que são importantes para os jovens. Amizade, amor, ética, diversidade, superação de desafios. Todos esses temas são grandes oportunidades para que os professores façam discussões em sala de aula e ajudem na formação integral dos estudantes. Mas não é só isso. É super importante também, Pedro, destacar todo o seu engajamento na promoção da leitura e da literatura infanto-juvenil. E é por isso que o ano passado a Câmara Brasileira do Livro te concedeu o título de personalidade literária lá na festa do Jabuti. E hoje a gente está aqui exatamente para reforçar essa homenagem e dizer que você é uma pessoa muito querida como ser humano, mas, sobretudo, como um grande escritor que vai ficar marcado na história da literatura brasileira. Por isso eu estou aqui para te dar um grande abraço em nome dessas pessoas todas e dizer que a gente te admira demais, Pedro. Um beijão. Ah, como é bom a gente fazer parte do povo do livro. E é o povo que está sempre olhando para o futuro. Parabéns ao Pedro Bandeira pela conquista do Prêmio Jabuti, merecidíssimo, não é? Oh! Bom, por hoje é só. Na semana que vem, a gente continua mostrando mais alguns momentos marcantes das entrevistas que fizemos durante este ano. São depoimentos e histórias dessa gente maravilhosa que faz a cultura do nosso país. Até lá, e vamos fechar o programa com poesia, né? Isso mesmo, com um poema do Pedro Bandeira sobre essa especialidade que ele domina como ninguém, a literatura para crianças e jovens. Até a semana que vem. Lembrando que todos os nossos programas podem ser vistos na íntegra no nosso canal no YouTube. Até a semana que vem. Preste atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei, por isso eu vou lhes lembrar. Para que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Por que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham para a gente, é chão que vocês veem por trás. Para nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgar o que eu faço, olhem para os seus próprios narizes. Sei lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo que fizeram já fugiu da lembrança, fiquem sabendo o que eu quero. Mais respeito, eu sou criança.